Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Javiera Motors, sua concessionária BMW e Mini em Mato Grosso do Sul, 4009-7000. Olá, o Interview está no ar e eu entrevisto hoje o jornalista Cleidson Lima. Ele é curador do Museu do Videogame. É isso mesmo, meu jovem? É brincadeira? Como é que surgiu isso? Museu e videogame, uma coisa, ao meu ver, tão moderna e o museu uma coisa tão antiga, ou não? Primeiramente, obrigado, Zé, pelo convite aqui na entrevista. Um dia desses me fizeram uma pergunta, mas museu do videogame, o videogame já tem idade de ter museu? Na verdade, ele tem. O videogame ele nasceu em 1972, com um cara chamado Ralph Baer, é um engenheiro alemão que foi para os Estados Unidos, trabalhava com TV, uma fábrica de TV, e um belo dia ele resolveu criar o videogame. Ele achava, era um jogo? Era um jogo. Na verdade, era um aparelho que ele criou exatamente para que as pessoas tivessem um entretenimento melhor dentro de casa. Isso foi na década de 70. Mal sabia ele que se tornou uma indústria milionária, bilionária. Ou seja, o videogame, querendo ou não, nós estamos falando de 40 anos de videogame. Não parece, mas tem tudo isso. E durante décadas essa indústria foi crescendo e atualmente é uma das indústrias mais ricas do mundo. Só para você ter ideia, o videogame, se você juntar filme e música, juntar os dois mercados, eu estou falando de Hollywood, música internacional e tudo mais, não dá mercado de games. Não chega perto. Então é um mercado rico e que está crescendo ainda mais, principalmente com tablets, celulares e outras mídias que estão aparecendo por aí. Tá, se o primeiro surgiu lá em 72, isso. Qual foi o seu primeiro videogame? Na verdade, esse lance de eu começar como colecionador, ele meio que começou com uma frustração de meu pai não tinha condição de ter, quando eu era criança, de ter videogames e tudo mais. Era caro, né? Era muito caro. Para você ter ideia, o primeiro videogame que eu vi na vida, que foi um telejogo Philco Ford de 1977, ele custaria hoje em dia o equivalente a R$6.000. Nossa, então era um videogame muito caro para a época. Na época ele custava 6.000 cruzeiros, alguma coisa do gênero. E você era louco para ter um daquele? Eu era louco para ter, só que eu não tinha condição. Então eu fui na casa de amigos, comecei a jogar e tudo mais. Não tinha condição, mas o primeiro que eu fui ter foi um Atari. Eu já tinha uns 13 para 14 anos. Então não teve aquele negócio que hoje em dia você vê a criançada desde pequeno já tendo videogame. Não, eu só fui ter com 14 anos. E de aí em diante eu comecei essa paixão pelo videogame. E você ainda tem ele até hoje? Tenho. Ele é um Super Game CCE, era um clone do Atari na época, custava menos da metade, então por isso meu pai conseguiu comprar em várias vezes. Foi uma felicidade geral para você? Uma felicidade geral, me tornei colecionador e hoje ele ainda faz parte, ele já faz parte do Museu do Videogame, ele está incluso na coleção. Tá, e por que você começou a sua coleção? Por gostar tanto dos videogames? Foi comprando e... Na verdade eu ganhei mais do que comprei. Eu tinha uns 3 ou 4 videogames e alguns amigos chegavam assim, Cleidson, eu tenho um videogame lá em casa, eu vou jogar fora. Você não quer para você? Eu falei, me traz. Traz que... Só que isso foi aumentando. Quando eu percebi, eu já tinha uns 70 videogames em casa. Então a casa vai começando a ficar pequena. Só que começando a incomodar também, né? E eu vi que a casa, ou seja, a coleção começou a ficar maior e pintou o interesse de eu me informar melhor sobre o mercado de videogames, o mundo dos videogames. E eu me tornei um especialista nisso, um estudioso disso. Inclusive eu estou escrevendo um livro todo ilustrado chamado Almanaque do Videogame, o Guia do Colecionador. Olha que legal. Quando eu comecei a escrever, eu previa que se eu escrevesse sobre uns 200 videogames, já estava ótimo. Só que eu subestimei esse mercado. Quantos videogames existem no mundo? Existem mais de
quase 2.000 videogames. Então Nossa, é muito maior. Para você ter ideia, eu estou na metade do livro, já passaram de 500 videogames catalogados. Então, o volume é muito grande. Em vários países nós tivemos lançamentos, alguns que nunca chegaram ao Brasil, mas esse eu já tenho, inclusive, vários desses no Museu do Videogame e também escrevo sobre eles no livro. E quais os cuidados que você tem com esses videogames? Eles funcionam? Eles funcionam, todos funcionam, mas o eletrônico, como geral, como todo, ele é engraçado. Para ele se manter funcionando, ele precisa ser ligado sempre. Porque lá dentro dele existem capacitores, são como pilhas. A pilha, você já viu uma pilha quando é guardada por muito tempo? Ela estoura. Sim. Porque aquela química ali dentro, ela estoura. O capacitor é igual. Então tem videogame ali que tem mais de 30 anos. E tem capacitores dentro. Esses capacitores eu tenho que ligar sempre para essa química funcionar bem, fazer sempre uma revisão preventiva, porque se ele estourar, ele pinga na placa e derrete a placa. Então aí só outro videogame... E aí você não vai conseguir consertar isso? Não consigo consertar. Aí eu tenho que comprar outro ou buscar placas ou partes. Entendo. Por isso que alguns videogames eu tenho 3, 4 unidades do mesmo videogame. Hospital do videogame. Hospital do videogame, que caso o principal falhe, eu tenho de onde tirar peças. Mas isso deve tomar muito tempo seu, então? Toma bastante tempo. Hoje em dia são mais de 200 videogames, então se você fizer uma conta rápida, para eu jogar um por dia, eu passo quase o ano inteiro. Então hoje. E você joga um por dia? Hoje não dá. Não? Não dá. Aí o que eu faço? Eu uso outra estratégia. Às vezes eu pego um dia só e eu testo 20 de uma vez. Então, para poder fazer esse fluxo, né? Mas se fosse um por dia, seriam 210 dias do ano. E como é que é você jogar um videogame antigo e um novo, né? Deve ter uma distância muito grande de um para o outro. Como é que é essa experiência de você estar usando tecnologias, né, avançadas e não avançadas? Pois é, esse é um negócio engraçado, porque a minha profissão como jornalista, eu escrevo sobre tecnologia, tanto para o jornal Correio do Estado, que eu sou editor do caderno de informática, e também para o Universo Online, para o UOL. Eu escrevo sobre games para o UOL. Então, a minha profissão é testar jogos. Então, eu testo os lançamentos e dou a minha opinião. Então, obrigatoriamente, os novos eu jogo. Só que tem os que eu gosto. Eu gosto do Atari, eu gosto do Master System, do Mega Drive, que são videogames lá da década de 70, 80 e 90. Então, eu acabo fazendo o meu trabalho com os novos videogames e também fazendo a minha diversão com os novos. Mas o que eles têm de tão bom que faz você voltar para o passado? Eu acho que é a criatividade. Os jogos antigos, eles tinham muita criatividade. Como eles não tinham... Tinham menos recursos e mais criatividade. Não tinham recursos tecnológicos, então eles tinham que optar pela criatividade. No evento que a gente fez, o Campo Grande Game Show, um dos games mais jogados... Foi no shopping Bosque dos Ipês, foi em fevereiro. Um dos jogos mais jogados foi o primeiro Mario, que foi de 1985, o Mario no Nintendinho, e também o River Raid do Atari. Eles eram muito jogados, porque ele traz aquela, não só pelos adultos, aqueles mais velhos que jogaram na infância, mas também para a gurizadinha nova. É um mercado para pais e filhos. É um mercado para todas as idades. Até porque, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, o meu pai nunca tinha jogado videogame. Então, para ele, era um mercado diferente. Hoje eu jogo videogame e minha filha de 10 anos joga também porque ela me vê jogando. Então, o adulto de hoje, quem tem 40 anos, eu tenho mais de 40 anos, eu joguei videogame. E os filhos, eles acabam vendo essa figura, então eles seguem, mesmo sendo... Essa cultura está intrínseca em casa. Então, é muito bacana. A gente vai para o intervalo e voltamos logo em seguida.